Vamos falar agora de motores e geradores CC. Os primeiros sistemas de potência elétrica dos Estados Unidos eram de corrente contínua. Na década de 90, no caso 1890, os sistemas de potência de corrente alternada estavam claramente ultrapassando os de corrente contínua, que é por causa do Nikola Tesla, né? Apesar desse fato, os motores CC continuaram sendo uma fração significativa das máquinas elétricas compradas a cada ano até a década de 1960. Apesar disso, quando o veículo ou o sistema já dispõe de sistema elétrico CC, faz sentido considerar o uso de motores CC. Há 5 tipos principais de motores CC de uso geral. Motor CC de estação independente, derivação, imã permanente, série ou composto. Então aqui eu tenho o circuito equivalente de motor CC, onde eu tenho a tensão das escovas, que tem aquele faiscamento, então tem uma leve tensão, é modelado como uma fonte de tensão. Esse lado aqui é minha armadura, onde eu tenho a tensão da minha bobina de armadura, a minha resistência da armadura. E aqui eu tenho o meu enrolamento de campo, onde gera o campo magnético, onde eu tenho a sua resistência e a reatância, né? E aqui uma resistência de ajuste para controlar a intensidade desse campo magnético aqui. E no circuito simplificado, eu tenho apenas esse resistor de controle desse meu campo magnético, a minha resistência de armadura e a minha tensão de armadura. A tensão gerada interna dessa máquina vai ser dada por EA igual a Kφ ômega m. E o conjugado induzido desenvolvido pela máquina vai ser dado por torque induzido igual a Kφ vezes IA. Então vamos para a curva de magnetização de uma máquina CC. A tensão interna gerada EA de um motor ou gerador CC é dada pela equação, a gente já viu, EA igual a Kφ ômega m. Portanto, EA é diretamente proporcional ao fluxo e à velocidade de rotação da máquina. Para obter a máxima potência possível por quilograma de uma máquina, a maioria dos motores e geradores é projetada para operar próximo ao ponto de saturação da curva de magnetização, que é no joelho da curva que a gente já viu. Toda máquina elétrica que trabalha com esses campos magnéticos vai trabalhar no joelho da curva, que é no ponto de saturação da máquina ou próximo a esse ponto de saturação. E aqui eu tenho um gráfico, né? Então, o meu campo magnético, criado pela corrente e essa minha intensidade de campo magnético, é linear no início e depois passa a ser linear e satura. Então, eu sempre vou trabalhar no joelho aqui da minha curva para evitar essa saturação. Porque aqui tem problema de harmônico e por aí vai, né? Então, aqui eu teria que gastar muita corrente para ter uma pequena variação de campo magnético, que não vale a pena. Então, é sempre bom trabalhar aqui perto dessa região linear. Vamos falar agora sobre os motores de estação independente em derivação. O motor CC de estação independente é um motor cujo circuito de campo é alimentado a partir de uma fonte isolada de tensão constante. O motor CC em derivação, shunt, que é dado em paralelo, é um motor cujo circuito de campo é alimentado diretamente dos terminais de armadura do próprio motor. Na prática, quando a tensão da fonte de alimentação de motor é constante, não há nenhuma diferença de comportamento entre esses dois tipos de máquinas. Então aqui eu tenho um circuito equivalente de motor CC de estação independente. Vejam que a minha fonte de tensão aqui vai ser diferente da minha fonte de tensão aqui. Então, essa minha fonte aqui do meu enrolamento de campo vai alimentar o campo magnético e eu tenho o motor trabalhando aqui isolado dessa minha armadura. Então, eu tenho uma fonte para a armadura e eu tenho uma fonte para esse campo magnético. E aqui eu tenho o circuito equivalente de motor CC em derivação ou shunt, que é paralelo. Então, vejam, a minha armadura está em paralelo aqui com o meu campo. Então, eu aplico uma tensão só, que vai ser diretamente aplicada no meu enrolamento de campo e também vai ser aplicada em paralelo aqui, né, com a minha armadura. A característica de terminal de uma máquina é um gráfico que envolve as grandezas de saída da máquina. Para um motor, as grandezas de saída são o conjugado no eixo e a velocidade. E aquele gráfico que a gente tinha visto antes de torque e velocidade. Então, conjugado e velocidade. A característica de saída do motor CC em derivação pode ser dada por ômega-m igual a Vt sobre Kφ menos Ra dividido por Kφ quadrado vezes o torque induzido. Essa equação é simplesmente uma linha reta com uma inclinação negativa. Para qualquer carga, o efeito de uma redução do fluxo é o aumento da velocidade do motor em relação à velocidade na qual o motor giraria se não houvesse a reação de armadura. Aqui eu teria uma linha reta se não houvesse a reação de armadura. Há dois métodos comuns em uso e um outro menos comum. Ajuste da resistência de campo RF e, consequentemente, do fluxo de campo, ajuste da tensão de terminal aplicada à armadura e inserção de um resistor em série com o circuito de armadura. Então, a alteração da resistência do campo, o que vai acontecer? O aumento de RF, que é a resistência do campo, faz a minha corrente diminuir, porque eu diminuí a minha corrente aumentando a minha resistência.
a diminuição de F, que é minha corrente de campo, diminui o campo magnético. Essa diminuição de campo baixa essa minha tensão EA. A diminuição de EA vai aumentar a minha corrente de armadura. O aumento dessa corrente de armadura aumenta o torque induzido, sendo que a alteração em A predomina sobre a variação do fluxo magnético. Essa variação do torque induzido torna o torque induzido maior que a da carga e a nossa velocidade ωm sobe. O aumento dessa velocidade eleva a minha tensão de armadura, que vai ser igual a Kφ⍵m. Então, aumentou de novo essa minha tensão de armadura. A elevação de EA diminui a minha corrente IA. A diminuição de IA reduz o torque induzido até que o torque induzido seja igual ao torque da carga. E uma velocidade ωm mais elevada. Então, esse aumento de RF faz o quê? Estabilizar a minha máquina em uma velocidade um pouco mais elevada. Então, o controle de velocidade desse motor CC. Então, aqui eu tenho duas resistências, onde essa resistência do campo 2 vai ser maior que a resistência do campo 1. Então, aqui são os dois gráficos e as minhas velocidades um pouquinho mais altas aqui para o mesmo torque. Também temos a variação da tensão de armadura. A segunda forma de controle de velocidade envolve a variação da tensão aplicada à armadura do motor sem alterar a tensão aplicada do campo. Então, esse VA2 vai ser maior do que o VA1. Então, esses dois caras aqui, onde a minha tensão maior, né, que é o VA2, vai ter uma velocidade maior em relação à minha tensão VA1 aqui. O que a variação da tensão de armadura faz? Eu aumento o VA, vai aumentar a minha corrente de armadura. O aumento dessa corrente de armadura eleva o meu torque induzido. A elevação do conjugado torna o conjugado maior que o conjugado da carga, fazendo a velocidade ωm aumentar. Um aumento de ωm eleva a minha tensão de armadura, que vai diminuir a minha corrente de armadura. Então, a diminuição da corrente de armadura reduz o torque até que o torque seja igual ao torque da carga. E a velocidade ωm um pouquinho mais elevada. Então, passa todo esse caminho, eu elevo IA, ele aumenta um pouco a minha velocidade, porque estabiliza uma velocidade um pouco maior. Uma outra técnica é a inserção de um resistor em série com circuito de armadura. Esse é um método pouco eficiente que é raramente utilizado. Então, tem o RA1 menor que RA2, que é menor que RA3, que é menor que RA4. Então, aqui eu estou aumentando as minhas resistências. Com resistência menor, eu tenho uma velocidade maior em relação às outras. O controle por resistência de campo pode controlar a velocidade do motor para velocidades acima da velocidade base, mas não para velocidades abaixo da velocidade base. O controle por tensão de armadura pode controlar a velocidade do motor para velocidades inferiores à velocidade base, mas não para velocidades superiores à velocidade de base. Combinando ambas as técnicas de controle de velocidade no mesmo motor, é possível obter um intervalo de variação de velocidade de até 40:1 ou mais. Os motores em derivação e de excitação independente apresentam características excelentes no controle de velocidade. Então, aqui é a característica terminal, onde eu tenho torque pela minha velocidade base. Eu consigo fazer o controle da tensão da minha armadura abaixo da velocidade base e o controle da minha resistência de campo acima da minha velocidade base. E por que eu tenho que fazer essas mudanças? Porque eu tenho a potência máxima desse meu motor. Então, até chegar à minha velocidade base, eu consigo mexer na minha tensão. Porém, chegou na tensão máxima, que vai ser na minha potência máxima, ela não pode ultrapassar. Aí eu faço o controle da minha resistência de campo. Na discussão anterior, o fluxo na máquina diminuiria repentinamente até chegar em Φ e EA, que diminuiria junto. Isso causaria um grande aumento da corrente de armadura e o conjugado induzido resultante seria bem mais elevado do que a conjugada de carga no motor. Portanto, a velocidade do motor começaria a aumentar e continuaria subindo. Essa condição é conhecida como velocidade disparada. Esse é um problema muito grande da excitação independente, que se você perde a minha tensão do enrolamento de campo, essa máquina dispara, a velocidade dela aumenta muito e chega um ponto que ela pode chegar a explodir, né? Quando começa a trepidar, como a distância entre o rotor e o estator é bem pequena, qualquer variação ali que eu tiver, ela bate e faz um estrago, né? Vamos então falar do motor CC de ímã. O motor CC de ímã permanente é um motor CC cujos polos são feitos de ímãs permanentes. Não necessitam de um circuito de campo externo. Eles não têm as perdas que ocorrem no cobre do circuito de campo dos motores CC em derivação. Não há necessidade de enrolamentos de campo. Eles podem ser menores do que os correspondentes motores CC em derivação. Podem ser encontrados comumente em tamanhos que chegam até 10 HP aproximadamente. E nos últimos anos, alguns motores foram construídos alcançando 100 HP. Em geral, os motores de ímã permanente são mais baratos, até porque não tem uma bobina, né? De tamanho menor, mais simples, mais eficientes do que motores CC correspondentes, com campos eletromagnéticos separados, né?
As armaduras dos motores CC de ímã permanente são basicamente idênticas. O que vai mudar vai ser o enrolamento de campo, né? Ao invés de ter aquele enrolamento de campo que é eletroímã, eu coloco o ímã permanente ali. Os ímãs permanentes não conseguem produzir uma densidade de fluxo tão elevada quanto a de um campo em derivação de alimentação externa. Terá um conjugado induzido menor por ampere de corrente de armadura, corre um risco de desmagnetização. Se a corrente de armadura tornar-se muito elevada, então haverá algum risco de que a força magnetomotriz da armadura possa desmagnetizar os polos. A desmagnetização também pode ser causada pelo aquecimento excessivo. Então aqui tem esses problemas. Apesar de ser menor, mais barato, pode ter essa desmagnetização, que pode ser pela reação de armadura ou por aquecimento excessivo, que aí aquece demais os elétrons lá, eles mudam os spins, e esse campo magnético some, né? Fica desmagnetizado. Um bom material para os polos de motor CC de ímã permanente deverá ter maior densidade de fluxo residual BRES possível, ao mesmo tempo deverá ter a maior intensidade de campo magnético coercitivo HC possível. A densidade de fluxo residual BRES elevada produz um grande fluxo da máquina, então fluxo magnético, ao passo que o campo magnético coercitivo HC elevado significa que seria necessária uma corrente muito elevada para desmagnetizar os polos, ou seja, um campo magnético forte para desmagnetizar esse ímã. O motor CC de ímã permanente é basicamente a mesma máquina que um motor CC em derivação, exceto pelo fato que o fluxo de motor CC é dado pelo ímã. Os únicos métodos de controle de velocidade disponíveis são os de controle por tensão de armadura e o controle por resistência de armadura. O campo magnético do ímã permanente é fixo, né? É um ímã. Então aqui eu tenho o gráfico de uma esterese de uma máquina elétrica, onde a minha densidade de fluxo residual é o pontinho aqui no meu eixo vertical e o campo coercitivo é aqui no horizontal, um ponto no horizontal. Então eu quero esses dois altos aqui, que seria para o ímã permanente, né, relativo a uma esterese larga. Né? Lembrando que numa máquina normal, a perda da máquina por esterese é a área aqui, entre esses laços aqui. Né? Então vamos falar do motor de série. O motor CC série é um motor CC cujos enrolamentos de campo consistem em relativamente poucas espiras conectadas em série com o ciclo de armadura. Por quê? Como ele está em série com a armadura, na armadura passam elevadas correntes, então poucas voltas vão ser necessárias para gerar o campo magnético necessário. Então aqui eu tenho a minha tensão de armadura, a resistência de armadura, e aqui eu tenho o meu campo magnético em série, né? A resistência desse enrolamento de campo e a reatância desse enrolamento de campo. O comportamento básico de um motor CC série deve-se ao fato que o fluxo é diretamente proporcional à corrente e armadura, no mínimo até que a saturação seja alcançada. Né? À medida que aumenta a carga do motor, seu fluxo também aumenta. O motor série tem uma característica de conjugado versus velocidade de declive muito acentuado. O conjugado induzido dessa máquina vai ser dado por conjugado induzido igual a Kφ(IA), que é igual a KCI quadrado A. É usado em aplicações que requerem conjugados muito elevados. Exemplos dessas aplicações são os motores de arranque dos carros, os motores de elevador e os motores de tração das locomotivas. A relação resultante conjugado versus velocidade vai ser ωm igual a Vt dividido por raiz de Kc, que multiplica 1 sobre o conjugado, menos Ra mais Rs dividido por Kc. Quando o conjugado desse motor vai a zero, sua velocidade vai a infinito. E tem até uma lembrança aqui, né? Nunca deixe o motor CC série completamente sem carga e nunca acople a carga mecânica por meio de uma correia ou outro mecanismo que possa se romper. Então, se eu tenho essa carga zero, né? Se eu rompo essa minha correia, ele vai estar com uma carga vazia e a velocidade dele vai disparar para o infinito, né? Vai estar leve demais e vai acelerar muito. Então aqui tem a relação velocidade, torque, né? Torque e velocidade. Vejam que o torque é muito baixo, esse motor dispara a sua velocidade. E se eu tiver a velocidade zero, o torque dela vai ser máximo. Então eu tenho uma potência muito grande ali. Potência não, né? Um torque muito grande quando a velocidade está próxima a zero. Ou se for zero, tem velocidade de arranque muito grande. Por isso, utilizados em motor de arranque. Há apenas um modo eficiente de alterar a velocidade do motor CC série. Consiste em variar a tensão de terminal do motor. Se a tensão de terminal for incrementada, o primeiro termo da equação aumentará, resultando em uma velocidade mais elevada para qualquer conjugado dado. Partimos então para o motor CC composto. O motor CC composto é um motor que tem campos em derivação e em série. Ele é composto, né? Tem característica de um, característica de outro. Aqui eu tenho circuito equivalente de motor CC composto em derivação longa. Eu tenho aqui a parte de armadura. Tenho aqui a parte de armadura. O meu enrolamento de campo, que vai estar em série com essa armadura.
e aqui eu tenho rolamento de campo em paralelo. Aí, dependendo de onde eu estou entrando e saindo com essa bobina, eu vou ter cumulativo ou diferencial, né? Composto cumulativo ou diferencial, porque eu vou estar somando ou subtraindo esses campos magnéticos. E eu tenho ligação e derivação curta, onde eu tenho aqui o enrolamento meu da armadura, depois eu tenho o meu paralelo aqui com o meu campo, de novo vou ter a mudança aqui, né, que vai variar se vai somar ou subtrair esse campo magnético, e depois desse ramo eu vou ter a minha parte em série. O que vai mudar desse em relação ao outro é se o meu enrolamento de campo vai ter tensão aplicada ou se primeiro eu vou ter a queda de tensão aqui desse meu enrolamento. No motor CC composto, cumulativo ou aditivo, há uma componente de fluxo que é constante e outra que é proporcional à sua corrente de armadura. Dessa forma, o motor composto cumulativo tem um conjugado de partida mais elevado que o motor em derivação, porém menor do que de um motor série. Como vantagens, ele apresenta um conjugado extra para a partida e, como um motor em derivação, a velocidade não dispara quando ele está sem carga. Então aqui eu tenho o motor série, o cumulativo composto e o em derivação. E aqui eu tenho derivação e o cumulativo composto. Vejam que a curva de velocidade conjugada deles é um pouquinho diferente. Vejo que também que diferente do motor série, eu não tenho essa velocidade disparada. Ele tem um máximo aqui de velocidade, né? Quando eu tenho o torque zero. Em motor CC composto diferencial, a força magnetomotriz em derivação e a força magnetomotriz em série subtraem-se entre si. Isso significa que quando a carga do motor aumenta, IA aumenta e o fluxo do motor diminui. Entretanto, quando o fluxo diminui, a velocidade do motor eleva-se. O resultado é que o motor CC composto diferencial é instável em sua velocidade tende a disparar. É tão ruim que o motor CC composto diferencial não é adequado para nenhuma aplicação. Para tornar as coisas piores, é impossível dar partida desse motor. Devido aos problemas de instabilidade do motor CC composto diferencial, ele quase nunca é usado intencionalmente. É claro que como as bobinas são separadas, pode ser que sem querer você ligue ele em derivação, que é esse cara aqui. As técnicas disponíveis para o controle de velocidade do motor CC composto cumulativo são as mesmas disponíveis para o motor em derivação. Mudar a resistência de campo RF, mudar a tensão de armadura VA, mudar a resistência de armadura RA. As explicações que descrevem os efeitos de variações de RF ou VA são muito semelhantes às que foram dadas anteriormente para o motor CC em derivação. Teoricamente, um método semelhante poderia ser utilizado para controlar o motor CC composto diferencial. Esse fato é de pouca relevância porque o motor composto diferencial quase nunca é utilizado. Então, como dar partida aos motores CC? Para que o motor CC faça adequadamente seu trabalho, ele deve estar associado a alguns equipamentos especiais de controle e proteção. Os propósitos desses equipamentos são proteger o motor de danos causados por curtos-circuitos, proteger o motor de danos causados por sobrecargas de longa duração, proteger o motor de danos causados por correntes de partida excessivas e propiciar um modo conveniente para controlar a velocidade de operação do motor. Na partida, deverá ser inserida uma resistência no circuito de armadura para limitar a corrente e após deverá ser removida novamente quando a velocidade do motor atingir um valor adequado. Alguns sistemas antigos de partida para motores CC usavam um resistor contínuo de partida, que gradativamente era removido no circuito por uma pessoa que ia movendo uma alavanca. Agora só uma pincelada sobre o sistema Ward-Leonard e os controladores de velocidade de estado sólido. Ao longo dos anos, diversos sistemas de controle de motores foram desenvolvidos para tirar proveito dos conjugados elevados e das velocidades variáveis que são possíveis com o uso de controle da tensão de armadura de motores CC. Antes dos componentes de estado sólido se tornassem disponíveis, era difícil produzir uma tensão CC variável. De fato, o método normal de variar a tensão de armadura de motor CC era usando o seu próprio gerador CC separado. Nesse sistema de controle para motor, a tensão de armadura do motor pode ser controlada variando a corrente de campo do gerador CC. Aqui eu tenho o diagrama desse sistema, onde eu tinha um motor trifásico de indução ou síncrono, que era conectado a um gerador CC, que alimentava um motor CC. Nesses dois casos eu tinha o retificador trifásico e circuito de controle. Um retificador trifásico era um banco de diodos que transformavam a entrada em potência trifásica em uma série de potências CC. Outra vantagem do sistema Ward-Leonard é a possibilidade de regenerar ou devolver a energia mecânica da máquina às linhas de alimentação. Se uma carga pesada fosse inicialmente içada e em seguida baixada pelo motor CC de um sistema Ward-Leonard, então o motor CC atuará como gerador durante o abaixamento da carga, devolvendo a energia do sistema de potência.
As desvantagens de um sistema Ward-Leonard são óbvias. A primeira delas é que o usuário é obrigado a comprar 3 máquinas completas de especificações nominais basicamente iguais. A outra é que 3 máquinas serão muito menos eficientes do que apenas uma. Tem a perda de todas as 3. Devido ao seu custo e à sua eficiência relativamente baixa, o sistema Ward-Leonard foi substituído nas novas aplicações por circuitos controladores baseados em tiristores. Então aqui eu tenho a entrada trifásica, um banco de tiristores e o diodo de roda livre para alimentar esse meu motor CC. Então o tiristor, eu consigo pegar um pedaço dessa minha onda CA através do disparo deles. Veja que eu tenho 3 terminais. É um diodo que eu consigo dar um disparo aqui para poder transformar essa corrente trifásica alternada em uma corrente contínua aqui. Esse diodo de roda livre é para não queimar esses meus tiristores. Então com isso eu consigo operar esse meu motor, igualzinho o sistema Ward-Leonard, porém utilizando um motor só, usando só o motor de uso final, que é o meu motor CC. Com a adição de mais tiristores, no caso agora para regenerar a energia, eu consigo trabalhar tanto como motor como gerador agora. Eu tenho os dois sentidos, tanto para motor quanto para gerador. Porque agora eu tenho tiristores que vão converter a entrada trifásica alternada em contínua, e se sobrar energia aqui desse meu motor, que no caso ele está como gerador, vai conseguir enviar de volta a energia trifásica para a minha rede, regenerando assim a energia. Um controlador de 2 quadrantes ou completo de 4 quadrantes, construído com tiristores, é mais barato do que as 2 máquinas extras necessárias no sistema Ward-Leonard. Assim, nas novas aplicações, os sistemas de controle de velocidade de estado sólido estão substituindo largamente os sistemas Ward-Leonard. E os cálculos de eficiência do motor CC? Para calcular a eficiência do motor CC, as seguintes perdas devem ser determinadas: peso no cobre, perdas nas escovas, perdas mecânicas, perdas no núcleo e perdas suplementares. Nos tipos de máquina já vimos, o que vai adicionar aqui as perdas nas escovas. Agora vamos entrar nos geradores CC. Os geradores CC são máquinas CC utilizadas como geradores. Como foi observado anteriormente, não há nenhuma diferença real entre um gerador e um motor, exceto pelo sentido do fluxo de potência. Há 5 tipos principais de geradores CC, classificados de acordo com o modo de produção do fluxo de campo. No gerador de excitação independente, o fluxo de campo é obtido de uma fonte de potência separada do próprio gerador. Tem o gerador em derivação, que o fluxo de campo é obtido pela ligação do circuito de campo diretamente aos terminais do gerador. No gerador em série, o fluxo de campo é obtido ligando o circuito de campo em série com a armadura do gerador. O gerador composto cumulativo estão presentes ambos os campos em derivação e em série, e seus efeitos são aditivos. E o gerador composto diferencial está presente em ambos os campos em derivação e em série, mas seus efeitos são subtrativos. Geradores CC são bem mais raros nos sistemas modernos de potência. Mesmo o sistema de potência CC, como os automóveis, usam agora geradores CA, mais retificadores para produzir potência CC. Por quê? Um gerador CC tem escovas, tem perdas, tem manutenção. Um gerador CA, que a gente mexe lá no síncrono, é muito mais fácil de gerar a energia e vai ter menos custos com manutenção. E para poder retificar, eu vou usar 6 diodos ali e consigo retificar toda a minha onda se for um gerador trifásico, por exemplo. E gerador de estação independente. Um gerador de estação independente é um gerador cuja corrente de campo é suprida por uma fonte de tensão CC externa separada. Então eu tenho a alimentação do meu campo e eu tenho a minha geração aqui pela minha armadura, a geração da minha tensão aqui. Desconsiderando o efeito da reação de armadura, eu vou ter uma queda devido à tensão dessa minha resistência de armadura. Então minha tensão de armadura pela minha corrente de campo, eu vou ter uma queda nessa minha tensão de terminal por causa da minha resistência em série aqui dessa minha armadura. Considerando a minha reação de armadura, eu vou ter a queda por causa dessa tensão de armadura e também por causa da minha reação de armadura. A tensão de terminal de um gerador CC de estação independente pode ser controlada mudando a tensão interna gerada EA da máquina. Pela lei de Kirchhoff das tensões, temos VT igual a EA menos IARA. Assim, se EA aumentar, então VT aumentará, e se EA diminuir, VT diminuirá. Como as tensões internas geradas EA é dada pela equação EA igual a Kφ-ωm, há 2 modos possíveis de controlar a tensão desse gerador. Alterar a velocidade de rotação. Se aumentar, então EA, que é igual a Kφ-ωm, aumenta, por causa do ômega aumentou, de modo que o VT vai ser igual a EA menos IARA, vai aumentar também. E alterando a corrente de campo. Se RF for diminuída, então a corrente de campo aumentará, que F é igual a VF sobre RF, que diminuiu, Portanto, o fluxo da máquina cresce.
Quando isso acontece, a minha tensão de armadura, que é igual a Kφ ômega m, vai aumentar porque o φ aumentou. De modo que a minha tensão de terminal, Vt, vai ser igual a EA menos IARA, que também vai aumentar. E o gerador CC em derivação? Um gerador CC em derivação é um gerador CC que produz sua própria corrente de campo, conectando o seu campo diretamente aos terminais da máquina. Então aqui eu tenho a minha armadura em paralelo ao meu campo. A produção inicial de uma tensão de gerador CC depende da presença de um fluxo residual nos polos do gerador, que é um campo magnético residual. Esse comportamento da geração inicial de tensão é denominado de escorvamento. Então, eu tenho um campo magnético residual que gera uma tensãozinha que vai aumentando, até chegar no meu regime permanente. Também terei os efeitos do IARA e do efeito de enfraquecimento desse campo magnético. Como no gerador de estação independente, há dois modos para controlar a tensão de gerador CC em derivação: alterar a velocidade do eixo M do gerador, alterar a resistência de campo do gerador, variando assim a corrente de campo. A variação da resistência de campo é o método principal usado para controlar a tensão de terminal dos geradores de derivação reais. Se a resistência de campo RF for diminuída, então a corrente de campo IF vai aumentar. Quando IF aumenta, o fluxo da máquina também sobe, fazendo a tensão interna do gerador EA aumentar. O incremento em EA faz com que a tensão de terminal do gerador também aumente. E o gerador CC série? Um gerador CC série é um gerador cujo campo está ligado em série com sua armadura. Como a corrente de armadura é muito maior do que a de um campo em derivação, o campo em série de um gerador desse tipo terá apenas poucas espiras de fio, porque altas correntes, poucas espiras vai gerar o campo magnético necessário. Como a corrente de plena carga circula pelo campo, deve-se projetar esse campo em série para ter a menor resistência possível. Por isso que tem que ter espiras de fio grosso, né? Quando passa em série, altas correntes em série, eu tenho que ter um fio um pouquinho mais largo. Então aqui está o circuito equivalente em série, tensão de armadura e minha resistência de armadura em série com meu enrolamento de campo, né? Que tem a resistência de campo e minha reatância de campo, né? Que é meu indutor de campo. A vazio não há corrente de campo, de modo que Vt reduz-se a um nível bem baixo dado pelo fluxo residual presente na máquina. Como está em série, eu vou ter essa queda de A que multiplica RA e A, RA, RS, porque está em série ali no meu circuito. Os geradores em série são usados apenas em algumas poucas aplicações especializadas, nas quais a característica de queda acentuada da tensão do dispositivo pode ser explorada. Uma dessa aplicação é a soldagem em arco elétrico. Os geradores em série usados na soldagem a arco são projetados intencionalmente para ter uma reação de armadura elevada. Observe que, quando os eletrodos de soldagem fazem contato entre si antes que se inicie propriamente a soldagem, há uma corrente muito elevada circulante. Quando o soldador afasta os eletrodos, há uma elevação muito acentuada na tensão do gerador, ao passo que a corrente permanece elevada. Essa tensão assegura que um arco de soldagem seja mantido através do ar entre os eletrodos. Aí eu vou ter a queda de IARA e a reação de armadura bem elevada aqui. Então eu vou ter uma tensão muito baixa, porém uma corrente muito elevada, que é o que eu preciso para a solda, né? Indo agora para o gerador CC composto cumulativo. Um gerador CC composto cumulativo é um gerador CC que tem os campos em série em derivação conectados de tal forma que as forças magnetomotrizes dos dois adicionam-se. Aqui temos o circuito equivalente desse meu gerador CC composto cumulativo, onde eu posso, igual antes, né, ter a tensão de armadura em série direto com o meu enrolamento de campo e depois eu ter um enrolamento de campo extra, né, ou em paralelo, ou ter o enrolamento de armadura em paralelo com o enrolamento de campo paralelo e depois ter o enrolamento de campo série. Suponha que a carga do gerador seja aumentada. Então, à medida que a carga sobe, a corrente nela sobe. Como IA é igual a IF mais IL, a corrente e a armadura também aumenta. Nesse ponto, ocorrem dois efeitos no gerador. Quando IA aumenta, aquela tensão IA, RA mais IRS também aumentará. Isso tende a causar uma diminuição na tensão de terminal VT, que é igual a EA menos IA, RA mais RS. Quando IA aumenta, a força magnetomotriz do campo em série FSE, que vai ser igual a NSE-IA, também aumenta. Isso incrementa a força magnetomotriz total, que é igual a NFF mais NSE-IA, o que incrementa o fluxo no gerador. Esse fluxo aumentado no gerador faz EA subir, o que por sua vez tende a elevar VT. Esses dois efeitos opõem-se entre si, como um tendendo a elevar VT e o outro tendendo a baixar VT. O efeito de cada um vai depender de quantas espiras em série são colocadas nos polos da máquina. Poucas espiras em série, um NSE pequeno,
o efeito da queda de tensão resistiva facilmente prevalece. A tensão cai exatamente como o gerador em derivação, mas não tão acentuadamente, ligação denominada hipocomposto. Mais espiras em série, NSE maior, inicialmente o efeito do reforço de fluxo prevalece e a tensão de terminal aumenta com a carga. Entretanto, à medida que a carga continua aumentando, tem início a saturação magnética e a queda de tensão resistiva supera o efeito do aumento do fluxo. Nessa máquina, inicialmente a tensão de terminal sobe e em seguida cai à medida que a carga aumenta. Ligação denominada normal. Ainda mais espiras em série são acrescentadas, você vai ter um NSE grande. O efeito do reforço de fluxo será prevalecendo em uma faixa maior ainda, antes que a queda de tensão resistiva passe a predominar. A tensão de terminal de plena carga é mais elevada na realidade do que a tensão de terminal a vazio, que é chamado de hipercomposto. Então aqui eu tenho um gráfico do hipercomposto, normal, hipocomposto e em derivação. Veja que o hipercomposto, a tensão de terminal, é maior quando eu tenho em plena carga do que quando eu tenho a vazio. Já o normal é basicamente a mesma coisa aqui, né? Eu deixo a mesma tensão e o hipocomposto é mais baixa. Também é possível dispor de todas as características de tensão em um único gerador se um resistor desviador for utilizado. Então aqui eu tenho um resistor derivador que vai desviar essa minha corrente, vai ser um divisor de corrente entre esse enrolamento da bobina de campo que está em série com minha armadura. As técnicas disponíveis para o controle da tensão de terminal de gerador CC composto cumulativo são exatamente as mesmas técnicas utilizadas para o controle da tensão de gerador CC em derivação. Variar a velocidade de rotação, o incremento faz com que EA cresça, o que eleva a tensão de terminal VT. Variar a corrente de campo, uma diminuição em RF faz IF aumentar, o que eleva a força magnetomotriz total do gerador. Quando a força total sobe, o fluxo da máquina aumenta, o que eleva a EA. Finalmente, um aumento em EA faz VT subir. E por fim, temos o gerador CC composto diferencial. Um gerador CC composto diferencial é um gerador que contém os campos em derivação e em série, mas dessa vez as suas forças magnetomotrizes subtraem-se entre si. Então aqui eu tenho o meu circuito equivalente desse meu gerador CC composto diferencial. No gerador CC composto diferencial ocorrem os mesmos dois efeitos que estavam presentes no gerador CC composto cumulativo. Dessa vez, no entanto, ambos os efeitos atuam no mesmo sentido. Eles são: quando IA aumenta, a queda de tensão IA, RA mais RS, também aumenta. Esse aumento tende a diminuir a tensão de terminal VT, que é igual a EA menos IA, que multiplica RA mais RS. Quando IA aumenta, a força magnetomotriz do campo série FSE também aumenta. Isso reduz a força magnetomotriz líquida do gerador, o que por sua vez reduz o fluxo líquido do gerador. Esse fluxo reduzido diminui EA, o que por sua vez diminui VT. Mesmo quando as características de queda de tensão do gerador CC composto diferencial são muito ruins, ainda é possível ajustar a tensão de terminal para qualquer valor de carga dada. As técnicas disponíveis para ajustar a tensão de terminal são exatamente as mesmas que as utilizadas para os geradores CC compostos em derivação e cumulativo. Variar a velocidade de rotação e variar a corrente de campo IF. Então aqui eu tenho o gráfico terminal VT por IL do meu gerador em derivação e composto diferencial. E assim acabamos a aula de hoje.